bem interessante. Errar significa se afastar, caminhar, descaminhar, caminhar flanando. E parece-me que a coragem de errar, no sentido de a coragem de buscar caminhos novos, é o que faz uma ovelha ser interessante. Nem sempre ela acerta no caminho, mas ela pelo menos tem a coragem de errar. Tem 99 justos que não têm coragem de errar, que não mudam de pensamento, que são exatamente iguais ontem e há 35 anos atrás. E tem uma ovelha que tem a capacidade de errar, a capacidade de sair em descaminhos à procura de soluções. É interessante, porque parece que essa ovelha ficou de repente importante. Ela era uma igual no rebanho, uma entre 100. De repente ela mostrou a importância de uma pessoa só ou de um homem só. Essa frase tem história. Essa frase é colocada de um modo parecido, primeiro, por um professor, Henry Thoreau, numa cidade do interior dos Estados Unidos, no século XIX. Ele era mestre de escola, professor de adolescentes, mas ele tinha um senso de justiça muito grande, e ele não acreditava, ele não achava que o seu país, os Estados Unidos, estava sendo um país sério. Não estava sendo um país sério, porque estava pegando os seus impostos e gastando em medidas discriminatórias contra os negros. O seu país escravizava negros. E medidas de gastos militares para invadir o México. O seu país invadia os países vizinhos e oprimia os países vizinhos. O que é que esse homem faz? Num dia, todo ano ele era preso. Por que ele era preso todo ano? Porque ele se recusava a pagar o imposto anual que ele devia pela lei aos Estados Unidos. Ele dizia: eu não pago porque esse imposto não é justo. Esse imposto eu não pago porque esse imposto é imposto que vai ser usado com injustiça. E Henry Thoreau passou a história como alguém que alimentou os sonhos de Gandhi na Índia e de Martin Luther King nos Estados Unidos, exatamente sobre a imensa importância de um homem só. Ou, numa palavra mais parecida até com uma formulação do próprio Gandhi, a imensa maioria de um homem só. Quando eu penso na ovelha perdida, eu penso na importância de uma única pessoa em um rebanho. Em um rebanho, uma pessoa pode fazer diferença, deve fazer diferença, mas eu penso que muitas vezes, para ele fazer diferença, ele não pode ter a mentalidade do rebanho, não ser igual a esses justos que nunca se arrependem, que nunca mudam de ideia, que nunca mudam de vida. É preciso ter a coragem de errar, a coragem de se afastar. A outra coisa que eu gostaria que nós tirássemos um pouco dessa parábola, é interessante que para esse pastor de ovelhas, a ovelha mais importante tornou-se essa ovelha que o obrigou a errar também. Ser pastor é errar com a ovelha. Eu estou colocando errar nos dois sentidos. Errar desencaminhar, errar procurar caminhos, errar sair a esmo, mas errar com a coragem de examinar o ponto de vista do errante. De repente a ovelhinha tem razão em não querer ficar naquele aprisco junto com 99 ovelhas monótonamente iguais. Ele precisava errar, e o pastor tem a grande chance agora de aprender a ser pastor caminhando pelos caminhos da ovelha. Aqui há uma inversão. Num certo sentido, o pastor se torna ovelha, a ovelha se torna pastor. Mas parece-me que só a ovelha que tem coragem de errar
é que consegue entender de inversões, de mudanças, e consegue desconstruir o que precisa ser desconstruído e reconstruir o que precisa ser reconstruído. A terceira coisa que eu gostaria de dizer: não estamos preparados para perceber a importância da ovelha errante para nós mesmos. Porque talvez a ovelha errante tenha algo a nos dizer. E ela pode nos dizer alguma coisa. E talvez a coisa mais importante que eu preciso aprender, que faz parte da sabedoria dessa ovelha que se afasta, ou que tem coragem de romper. A ovelha errante, a ovelha que se afasta, a ovelha que não quer ser monotonamente igual, ela faz um pouco aquilo que muitos de nós já ficamos com vontade de fazer. Ela tem a coragem de tomar uma atitude, se afastar. Ela tem a coragem de dizer assim: primeiro, esse pastor não cuida direito de nós. E assim, ela não só diz isso, mas demonstra, porque ela conseguiu fugir. Pastor, assim, que conseguiu deixar uma brecha para uma ovelha só sair por aí. E ela está demonstrando na prática a nossa falibilidade pastoral. Depois ela está dizendo assim: olha, a coisa não deve ser assim como essa monotonia do tudo igual. Alguma coisa deve existir no mundo além do curral. A ovelha errante é aquela que não acredita em currais, muitas vezes, que não acredita em aprisco e que acha que não precisa de aprisco. É verdade que a ovelha pode descobrir que os apriscos são necessários. Há uma atitude de defesa dos apriscos, nos lugares, nos abrigos, nos lugares em que nós ficamos, mas os apriscos devem ser temporários. Há uma tendência muito grande de nós transformarmos o temporário em permanente. E a ovelha que rompe com o aprisco, ela está dizendo que o mundo é muito maior do que o aprisco. E que existem caminhos. Todas as 99 ovelhas vão dizer: esses caminhos são perigosos. Mas a ovelha errante, ela acha que não vale a pena ficar o tempo todo num abrigo e perder parte da vida somente por medo dos perigos da errância, dos perigos do caminhar, do peregrinar. E eu creio assim que a ovelha nos lembra uma vocação de todos nós, uma ovelha errante. Nós somos seres criados para errar. E aqui eu queria dizer alguma coisa nos dois sentidos. Primeiro, nós não somos seres perfeitos, nem somos seres infinitos, nem fomos criados para sermos perfeitos. Nós fomos criados para errar. Aliás, às vezes as coisas mais simpáticas que nós temos são os nossos erros para oferecer aos nossos amigos. Eu lembro assim de um humorista inglês muito interessante, que ele definiu uma pessoa que ele não conseguia gostar de jeito nenhum. E perguntava: por que você não gosta de fulano? Por que você não gosta de fulano? E ele definiu esse fulano da seguinte forma: eu não gosto de fulano porque ele tem todas as virtudes que eu detesto e não tem nenhum dos defeitos que eu admiro. Às vezes, os nossos defeitos nos tornam mais simpáticos, mais agradáveis, mais humanos do que realmente os nossos acertos e do que as nossas virtudes. A ovelha que erra nos lembra a nossa vocação de errantes. E aqui eu queria agora passar para a ideia de uma igreja que erra. A ideia de uma igreja que erra, e aqui eu vou usar o sentido da igreja peregrinando, da igreja peregrinante. A ideia de uma igreja que erra é a ideia de uma igreja que não aceita ficar o tempo todo no aprisco, o tempo todo no abrigo. É a igreja que não aceita que a sua vocação é vocação de se esconder em grupo da vida, mas que acha que a sua vocação é a vocação peregrina.